Vamos para a parte 2 sobre investimentos e a holding familiar. Para se ter uma ideia da necessidade de se consultar um especialista na hora de transferir os ativos financeiros para uma holding familiar, vamos tomar como exemplo os CDBs, LCI, LCA, LC, os quais têm FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Este fundo consiste numa associação civil, sem fins lucrativos, que administra um mecanismo de proteção para os correntistas, poupadores, investidores, permitindo recuperar até um limite máximo determinado o numerário mantido naquela instituição financeira, no caso da falência ou da liquidação dela. Mas, dependendo do caso, ele tem uma capacidade de assumir apenas 2% do risco. Por sua vez, as CRIs e as CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliárias e do agronegócio, não têm essa garantia. E tudo isso vai depender do quê? Vai depender do valor investido. Um assessor, em função da sua expertise, ele vai entender de alíquotas, se elas são regressivas em função do prazo de aplicação, por exemplo. Vai saber também sobre a taxa Selic do momento da transferência. Claro que existem as peculiaridades de cada caso. As ações, por exemplo. Ações nada mais são do que você adquirir participações societárias de uma companhia. Resumindo, a holding ela já é um instrumento de participação acionária, que, por acaso, tem bens imóveis lá dentro. Ela já é uma investidora por excelência. Afinal, para que serve uma holding se não para ter participações societárias? Então existe uma política de Estado que diz o seguinte: olha, se você comprar ações, eu estou aqui te privilegiando. Para quê? Para que você monte uma pessoa jurídica para isso. Na prática, o que acontece na maioria das vezes? O cliente hoje está lá dentro de um banco com um investimento X e ele adora aquele investimento porque mantém a vida dele e tudo mais. Na hora de transferir para a holding familiar, ele se flagra num dilema. E nessa hora a gente tem que ver o que é melhor para ele. Vai ter casos em que não vai compensar a ação X ou Y na pessoa jurídica que é a holding. Mas aí a gente se senta com o contador e com o assessor junto com o cliente e percebe que aquele investimento que pagava 90 no banco tradicional e era isento de tributação para o CPF, na corretora está pagando 130. Percebe também, mesmo com a tributação, ainda se mostra mais vantajoso para o cliente, considerando inclusive que aquele ativo não entrará em inventário. Então, vai depender de caso a caso. Como eu não sou expert em mercado financeiro e nem em contabilidade, o que eu faço? Eu procuro esses dois profissionais e juntos com o cliente encontramos a melhor alternativa para ele. Simples assim. A gente continua na parte 3. Mas é oportuno lembrar que a sessão de viabilidade constitui um primeiro e importante passo para se livrar do horror do inventário. Os passos seguintes são igualmente simples nessa jornada em prol da sua holding familiar. É aquela empresa destinada exclusivamente à guarda e proteção do acervo patrimonial da família, que faz parte de um sistema que garante uma sucessão eficaz nos moldes desejados pelos patriarcas, com a consequente dispensa do inventário. Clique no link da descrição desse vídeo e saiba como evitar o inventário investindo em holding familiar. Isto sim é que é um excelente investimento. E aí, vai procrastinar ou vai resolver?